Graça e paz, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, vamos falar um pouco sobre o governo do anticristo. Logo após o arrebatamento da igreja, surgirá um líder mundial que governará o mundo por 7 anos. Satanás, ele vai ter essa autoridade na pessoa do anticristo e ele vai governar o mundo durante 7 anos. O anticristo, ele não aparecerá enquanto a igreja estiver na terra. Onde está escrito isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Então essa história aí de os pós-tribulacionistas e os mesotribulacionistas dizerem que nós já estamos na grande tribulação, que a grande tribulação já começou, que a igreja vai passar pela grande tribulação, isso é história, meus irmãos. O anticristo, ele não aparecerá no mundo enquanto a igreja estiver na terra. A igreja, ela freia a ação do anticristo. Ela é o freio, ela funciona como um freio, ela freia a ascensão do anticristo. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo ele não vai aparecer enquanto a igreja estiver na terra. Ou seja, o Espírito Santo, através da igreja na qual habita, está impedindo a plena manifestação do mal. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. Vou repetir para os irmãos: o Espírito Santo de Deus, através da igreja, na qual ele habita, o Espírito Santo ele habita na igreja, ele impede a plena manifestação do mal. Então ele impede a manifestação do anticristo. O anticristo será um líder ativo neste mundo por 7 anos. Daniel 9, versículo 27. Ele será um líder ativo neste mundo durante 7 anos. Ele fará ainda uma aliança com os judeus pelo espaço de 7 anos. Mas ele quebrará essa aliança nos 3 anos e meio. Daniel 9, versículo de número 27. Então, logo após o arrebatamento da igreja, o anticristo, ele faz uma aliança com Israel por 7 anos. Uma semana bíblica são 7 anos, Daniel 9, 27. Na metade da semana, 3 anos e meio, ele quebra a aliança com Israel. O anticristo ainda ele imitará a Cristo na sua vinda e enganará muitos, trazendo uma falsa paz. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e o 2. Quando surge aquele cavalo branco ali, o cavaleiro do cavalo branco ali. Um cavalo branco significa uma falsa paz. Então ele imita Jesus, ele é a imitação de Jesus. Da mesma forma que Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Satanás, na grande tribulação, ele vai se fazer carne na pessoa do anticristo e vai habitar entre os homens. O anticristo ainda, ele matará as 2 testemunhas que Deus enviará, ao mundo, e com isto alcançará grande popularidade. Apocalipse, capítulo 11, versículo 7 ao versículo 12. O domínio do anticristo, segundo Apocalipse 13, versículo de número 7, meus amados, unirá os povos a uma só religião. Apocalipse 13, versículo 8. Ou seja, durante a grande tribulação, haverá a unificação de todas as religiões. O Concílio Mundial de Igrejas, CMI, com a sua sede em Genebra, na Suíça, já trabalha para isso. O anticristo ainda ele terá completo controle sobre as atividades comerciais em todo o mundo. Apocalipse 13, versículo 17. E implantará o anticristo, ele implantará o seu domínio à força
Daniel 7, versículo 23 e o versículo 25. Satanás, através de seu filho, o anticristo, ele conseguirá dominar a terra como sempre desejou, mas seu domínio durará apenas 7 anos. O reinado de Satanás, então, será apenas 7 anos, e então Cristo virá com poder e grande glória na parousia. Mateus 24, versículo 30. Jesus volta na parousia e ele derrota o anticristo. Amargedon e a derrota do anticristo. Apocalipse 19, versículo 11 ao versículo 20. Quando faltarem poucos dias então, meus irmãos, para a volta de Cristo, ou seja, para a parousia a esta terra, a trindade satânica enviará demônios por toda a terra a fim de congregar as nações para a batalha contra o Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Então existe uma trindade satânica. Um dragão, a besta da terra e a besta do mar. Então essa trindade, ela imita a trindade de Deus. Da mesma forma que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem um dragão, tem a besta do mar e a besta da terra. O mundo hoje, ele já se prepara para esta batalha com a construção de suas potentes armas. Então o cenário mundial para a batalha de Amargedon já está completo. As grandes nações, as grandes potências já têm armamentos para travar essa grande batalha de Amargedon, onde todas as nações irão sitiar Jerusalém. E se não fosse uma intervenção divina, Israel seria varrido do mapa. Então o inimigo, o anticristo, o mundo hoje já se prepara então para esta batalha com a construção de suas potentes armas. Israel então, ele invocará o verdadeiro Deus conforme Atos 2:21 e será salvo. Cristo virá lentamente na parousia, na sua segunda vinda em Jerusalém, e os exércitos do anticristo lhe fará guerra. Apocalipse 19, versículo 19 e Apocalipse 17, 14. Cristo então o matará pela sua palavra, espada da sua boca, e juntamente com o falso profeta, o anticristo, será lançado vivo no ardente lago de fogo. Isso vai acontecer na parousia, quando Jesus voltar em Jerusalém. Apocalipse 19, versículo 19 e 20, e 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Isso aqui é parousia. Isaías 11, 4 e Daniel 7, 11. Esta é então a segunda morte. Resumo geral, meus irmãos, sobre o anticristo. Vou fazer aqui um resumo geral sobre a pessoa do anticristo. As suas características pessoais. As características pessoais do anticristo. É um gênio em oratória. Daniel 11, 36. É um gênio político. Apocalipse 17, 11 em diante. Ele é um gênio em comércio, Apocalipse 13, 16, 17 e Daniel 11, 43. O anticristo ainda é um gênio intelectual, Daniel 8, 23 e Apocalipse 13, 24 e 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. O anticristo ainda é um gênio militar, Apocalipse 6, versículo 2 e Apocalipse 19, versículo 19. O anticristo, ele é um gênio religioso, ele é muito religioso, Apocalipse 13, 8 e 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Figuras do anticristo no Antigo Testamento. Quem são as figuras do anticristo no Antigo Testamento? As pessoas que prefiguraram o anticristo, que foi figura, sombra do anticristo, sombra das coisas futuras. Caim foi uma sombra do anticristo, Faraó, Coré, Saul,
Senaqueribe, Nabucodonosor, Amã. Amã também foi um tipo, uma sombra do anticristo, né? E quais são as atividades pessoais do anticristo? Suas atividades pessoais: fazer a vontade de Satanás. Essas são as atividades pessoais do anticristo. Fazer a vontade de Satanás, como Judas, Apocalipse 13, versículo 2, e Daniel 8, 24. O anticristo, ele opor-se-á sistematicamente a Deus, segundo Tessalonicenses 2, versículo 4, e Daniel 7, versículo 25. O anticristo ainda promoverá a expansão da apostasia e da impiedade no mundo, segundo Tessalonicenses 2, versículo 3, Daniel 11, 36. O anticristo, ele cuidará de receber a adoração que pertence somente a Deus, segundo Tessalonicenses 2, versículo 4. O anticristo, ele atuará como um ditador mundial, tirânico e cruel, segunda Tessalonicenses 2, versículo 9, Daniel 7, 23, 25, Daniel 8, 24 e Apocalipse 13, 3 e Apocalipse 11, versículo 18. O anticristo reinará por 7 anos, Daniel 9, 27. Controlará a área econômica, Daniel 11, 38 ao 43 e Apocalipse 13, 17. O anticristo controlará a religião, Apocalipse 13, 1, 18 e o 14, 9, 11, 15, 2, 16, 2. O anticristo ainda controlará a área política, Apocalipse 13, 4, 7 em diante, 17, 12, 17 e Daniel 7, 23, 24. O anticristo, ele controlará a mente dos homens e todos o admirarão. Apocalipse 13, 2, 4, 8. E o capítulo 12, o versículo 16. O anticristo controlará o futuro império romano restaurado. O anticristo, ele vai controlar o futuro império romano restaurado. Apocalipse 13, versículo 1 e Daniel 7, versículo 23 e o 24. O anticristo, ele controlará os exércitos, levando-os ao Armagedon. Apocalipse 16, versículo 13. Como se manifesta atualmente o espírito do anticristo? Ou seja, o espírito do anticristo, meus irmãos, ele já se manifesta no mundo. Ele se manifesta através das falsas doutrinas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Ele se manifesta através do ecumenismo, a unificação das religiões. Apocalipse 13, 12, Gênesis 11, 1, 9. O anticristo ainda se manifesta através da apostasia, 2 Tessalonicenses 2, 3. E 1 Timóteo 4, 1, 2. O anticristo, ele nega que Cristo veio em carne. Esse é o espírito do anticristo. 1 João 4, 3. O anticristo, ele torce a palavra de Deus. 2 Pedro 3, 16. O anticristo, ele torce através do comunismo. Romano 1, 18, 23 em diante. Contrastes entre Cristo e o anticristo. Quais são os contrastes? Vamos ver aqui, meus amados. Cristo é a imagem de Deus. O anticristo é a imagem de Satanás. Cristo é a segunda pessoa da Trindade divina. O anticristo é a segunda pessoa da Trindade satânica. Jesus desceu do céu, João 6,38. O anticristo subirá do mar, Apocalipse 13, 1. Mar dos povos, né? Jesus é o cordeiro, o anticristo é a besta. Jesus é o filho de Deus, o anticristo é o filho da perdição. Jesus é o santo, o anticristo é o iníquo. Jesus é o mistério de Deus, o anticristo é o mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Jesus veio em nome do Pai, João 5,43. O anticristo virá em seu próprio nome, João 5,43. Jesus subiu ao céu. O anticristo irá para o lago de fogo.
Jesus recebe o louvor dos santos. O anticristo receberá a adoração dos iníquos. Jesus, o número simbólico é 7. O número simbólico do anticristo é 6. A noiva de Jesus é a igreja. A noiva do anticristo é a prostituta, de Apocalipse 17. Jesus é a verdade, o anticristo é a mentira. Jesus é a luz, o anticristo é as trevas. Os seguidores de Jesus não andam em trevas, mas os seguidores do anticristo andarão em trevas. Apocalipse 16, 10. O reino de Jesus é eterno, o reino do anticristo é apenas de 7 anos. Daniel 9, versículo 27. Amém, meus irmãos? Eu queria passar para vocês essas informações sobre o anticristo. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.